Olá, que a paz do Senhor esteja com você. Você já enfrentou uma situação tão difícil que chegou a pensar que não conseguiria continuar? Existem momentos em que as pressões se acumulam, as portas parecem se fechar e até pessoas próximas deixam de compreender nossa dor. Nessas horas, podemos acreditar que estamos completamente sozinhos. A mensagem de hoje apresenta o testemunho de uma mulher que sofreu perseguição, humilhação, perdas e profunda rejeição por causa de sua fé. Em determinado momento, suas forças chegaram ao limite. Contudo, quando ela pensou que não conseguiria prosseguir, Deus a sustentou. Vamos refletir sobre esse testemunho à luz de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 11 ao 13, e de Romanos, capítulo 7, verso 7 ao 25. Passagem que mostra a fraqueza humana, a luta interior contra o pecado e a necessidade de dependermos completamente de Jesus Cristo. Permaneça até o final, abra o coração e permita que Deus lhe mostre que, mesmo quando nossas forças terminam, a fidelidade dele permanece. Palavra fiel é esta: e se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo capítulo 2, verso 11 ao 13. Mabel era uma médica cristã que vivia em Pequim. Sua fé era conhecida pelas pessoas ao redor, mas em determinado período da história do seu país, ser reconhecida como cristã passou a trazer consequências dolorosas. Ela perdeu sua casa e foi obrigada a viver em condições muito mais simples. Depois, foi afastada de sua profissão e enviada para realizar trabalhos pesados, completamente diferentes daqueles para os quais havia estudado. Além das perdas materiais e profissionais, Mabel passou a sofrer acusações públicas por compartilhar exemplares da Bíblia. Pessoas que antes conviviam com ela começaram a rejeitá-la. Colegas zombavam, vizinhos a desprezavam e autoridades a observavam constantemente. A dor não era apenas física. Havia também o sofrimento da humilhação, da solidão e da sensação de ter sido abandonada por todos. Depois de suportar tantas pressões, ela chegou a um momento de extremo desespero. Sentiu que não havia mais forças para continuar e pensou em interromper a própria vida. Porém, antes de tomar qualquer decisão, voltou-se para Deus em oração. Naquele instante, algo a impediu de prosseguir. Ela se desfez em lágrimas diante do Senhor. Mabel não recebeu imediatamente uma explicação para todo o sofrimento. As dificuldades também não desapareceram de uma hora para outra. Contudo, ela recebeu força para continuar. Durante mais 8 anos, enfrentou desprezo, perseguição e humilhação. Mais tarde, ao recordar aquele período, ela reconheceu que Deus havia lhe dado forças para perseverar, mesmo quando não conseguia compreender como ainda permanecia de pé. Esse testemunho nos lembra de uma verdade fundamental: a fidelidade de Deus não depende da facilidade das circunstâncias. Deus continua sendo fiel quando as pessoas nos abandonam. Ele permanece presente quando os recursos desaparecem. Ele nos sustenta quando nossa força emocional e espiritual parece ter chegado ao fim. Isso não significa que o sofrimento seja pequeno ou que devamos esconder nossa dor. Significa que podemos levar nossa fraqueza ao Senhor e pedir ajuda. A fé verdadeira não é fingir que está tudo bem, é reconhecer que precisamos de Deus para continuar. Em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 11 ao 13, Paulo apresenta verdades profundas sobre permanecer em Cristo. Quando o texto diz que, se morrermos com Cristo, também viveremos com Ele, somos lembrados de que nossa união com Jesus muda nossa vida presente e também nosso destino eterno. Quando afirma que, se perseverarmos com Ele, reinaremos, a passagem mostra que o sofrimento do cristão não é esquecido por Deus. A fidelidade pode exigir resistência, paciência e coragem, mas existe uma esperança eterna para aqueles que permanecem em Cristo. O texto também faz uma advertência: negar deliberadamente o Senhor é algo sério.
Não podemos afirmar que pertencemos a Cristo enquanto conscientemente rejeitamos sua autoridade. Porém, quando lemos que, mesmo sendo infiéis, ele permanece fiel, encontramos consolo. Deus não muda de caráter, ele continua verdadeiro, justo, misericordioso e digno de confiança. Isso não significa que nossas escolhas não tenham consequências. Significa que Deus nunca deixa de ser quem ele é. Quando falhamos, podemos voltar para ele com arrependimento, porque sua fidelidade é maior do que nossa instabilidade. Mabel passou por momentos de fraqueza extrema, mas Deus não deixou de sustentá-la. Sua perseverança não nasceu apenas de sua própria capacidade, ela foi resultado da graça e da fidelidade do Senhor. A leitura indicada de hoje é Romanos capítulo 7, versos 7 ao 25. Nesse trecho, o apóstolo Paulo descreve a luta que existe no interior do ser humano. Ele explica que a lei de Deus é boa, porque revela o que é certo e expõe o pecado. O problema não está na lei, mas na natureza pecaminosa que existe em nós. A lei funciona como uma luz que ilumina aquilo que antes estava escondido. Ela mostra nossa culpa, nossos desejos desordenados e nossas incapacidades de alcançar a justiça de Deus por meio de nossas próprias forças. Paulo descreve uma experiência conhecida por muitas pessoas: desejar fazer o bem, mas perceber outra força atuando no interior. Conhecer o caminho certo, mas enfrentar uma luta intensa para obedecer. Por isso, ele declara: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos capítulo 7, verso 24. Essa pergunta não termina em desespero. Logo depois, Paulo aponta para a resposta: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos capítulo 7, verso 25. Essa é a grande mensagem de Romanos 7. Não conseguimos vencer o pecado, a culpa e a fraqueza apenas pela força de vontade. Precisamos de Jesus Cristo. O testemunho de Mabel mostra uma batalha provocada por perseguições e sofrimentos externos. Romanos 7 revela outra batalha, aquela que acontece dentro de nós. Em ambas as situações, a resposta não é confiar exclusivamente em nossa própria força. Precisamos buscar o Senhor. Quando enfrentamos lutas externas, Deus pode nos sustentar. Quando enfrentamos conflitos internos, Cristo pode nos libertar. Quando falhamos, sua graça nos chama ao arrependimento. Quando pensamos que não conseguiremos continuar, ele nos oferece força para dar o próximo passo. Princípios que podemos colocar em prática. Levar nossa dor sinceramente a Deus. Não precisamos esconder o sofrimento diante do Senhor. Podemos orar com sinceridade, chorar e reconhecer que chegamos ao limite. Procurar ajuda quando a carga estiver pesada demais. Deus também nos sustenta por meio de pessoas. Buscar ajuda de familiares confiáveis, líderes maduros e profissionais preparados não demonstra falta de fé. Pode ser uma forma pela qual o Senhor oferece cuidado e proteção. Não tomar decisões definitivas em momentos de desespero. A dor pode fazer parecer que não existe saída, mas os sofrimentos de hoje não determinam necessariamente o futuro. É importante parar, buscar ajuda e não enfrentar a crise sozinho. Lembrar que Deus permanece fiel. As circunstâncias mudam, as pessoas falham e nossas emoções oscilam. Deus, porém, não muda de caráter. Reconhecer nossa fraqueza espiritual. Romanos 7 mostra que não vencemos o pecado apenas com esforço humano. Precisamos da graça e do poder de Cristo. Não confundir fé com a ausência de sofrimento. Pessoas fiéis também passam por períodos de dor, perseguição e fraqueza. A presença do sofrimento não significa necessariamente que Deus nos abandonou. Permanecer em Cristo diariamente. A perseverança não é construída apenas em grandes decisões. Ela cresce na oração, na leitura bíblica, na comunhão com outros cristãos e na obediência diária. Confiar na libertação que vem de Jesus. Paulo não encontrou a resposta olhando para si mesmo. Ele olhou para Cristo. Jesus é aquele que perdoa,
restaura e nos conduz em uma nova caminhada. Talvez você esteja vivendo uma batalha que ninguém conhece. Fora, pode parecer que tudo está normal. Por dentro, porém, seu coração pode estar cansado, confuso e quase sem esperança. A mensagem de hoje não diz que você precisa ser forte o tempo inteiro. Ela diz que existe um Deus fiel a quem você pode recorrer quando sua força acabar. Talvez você esteja lutando contra circunstâncias difíceis. Talvez sua maior luta esteja dentro de você. Culpa, medo, pecado, ansiedade, desânimo ou pensamentos que parecem dominar sua mente. Romanos 7 nos mostra que o ser humano não consegue libertar a si mesmo, mas também apresenta a resposta: Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus conhece a fraqueza humana. Ele morreu na cruz para levar nossos pecados e ressuscitou para nos oferecer perdão, reconciliação com Deus e uma vida nova. Não permaneça sozinho em sua dor. Volte-se para Cristo, fale com Deus sinceramente. Procure também alguém confiável que possa caminhar ao seu lado. Sua fraqueza não surpreende o Senhor. Seu sofrimento não é invisível para Ele. E sua história não precisa terminar no momento mais escuro. Cristo pode perdoar seus pecados, restaurar sua esperança e lhe dar forças para continuar. E caso você já caminhe com Jesus, lembre-se de olhar com atenção para as pessoas ao seu redor. Alguém próximo pode estar enfrentando uma luta silenciosa. Uma conversa, uma oração e uma presença compassiva podem fazer grande diferença. Para compreender melhor esta mensagem, convido você a ler Romanos capítulo 7, versos 7 a 25, na Bíblia. Leia com atenção e oração, observando a luta descrita por Paulo e a esperança que ele encontra em Jesus Cristo. Agora, feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, eu me apresento diante de Ti como realmente estou. O Senhor conhece minhas lutas, minhas dores, meus medos e os pensamentos que muitas vezes não consigo explicar a ninguém. Quando minhas forças acabarem, lembra-me de que a Tua fidelidade permanece. Senhor Jesus, eu reconheço que não consigo vencer sozinho o pecado, a culpa e as batalhas do meu coração. Preciso da Tua graça e do Teu poder. Perdoa meus pecados, restaura minha esperança e fortalece minha fé. Nos momentos de desespero, impede-me de tomar decisões precipitadas. Coloca ao meu lado pessoas que possam me ouvir, orientar e ajudar. Ensina-me também a perceber a dor daqueles que estão próximos de mim. Dá-me compaixão para acolher, sabedoria para falar e disposição para caminhar ao lado de quem sofre. Senhor, sustenta-me por mais um dia. Guia meus passos e ajuda-me a permanecer fiel. Lembrando que o Senhor nunca deixa de ser fiel. Eu entrego minha vida, minha mente, meus sentimentos e meu futuro em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Quando suas forças acabarem, não desista. Ore, procure ajuda e lembre-se, Deus permanece fiel. Se essa mensagem te edificou, por favor, inscreva-se, compartilhe, curta e comente. E para você não perder as próximas mensagens, clique no link da descrição e entre para o nosso grupo. Deus te abençoe.